Oi, gente. Eu sou a Rafa. Eu sou o Carlos. Eu sou a Paty. E nós somos... Uai, Canadá! Super poder! Ai, vamos, foca. Bom, gente, pra quem é novo aqui, a gente mora em Victoria, BC. E hoje a gente quer contar um pouquinho pra vocês de como foi o nosso planejamento pra vir pra cá, como a gente decidiu que ia ser Vitória, como que a gente decidiu que ia vir. Why Canada? Why Victoria? Why Victoria? Quem quer começar? Eu posso começar. Então, Renato viu um filme, Renato é meu marido, ele viu um filme e falou, tá, é isso que eu quero fazer na vida. Ele era engenheiro no Brasil e viu um filme sobre esportes. E aí a gente falou, beleza, vamos ver algum lugar no mundo que a gente possa ir, que possa imigrar, porque a gente também queria ter uma família e não queria ficar no Brasil muito tempo, a gente já estava tendo problema com segurança também. Então a gente começou a pesquisar sobre o Canadá. Em 2015 a gente veio aqui visitar as faculdades. A gente foi em Toronto, Niagara. Vancouver não tinha faculdade, mas a gente foi lá visitar. E Vitória. Então a gente não gostou de Niagara, não era mais ou menos o tipo de cidade que a gente gostava. A gente ficou entre Toronto e Vitória, que é uma graça. E a gente estava querendo uma cidade pequena, porque a gente é do Rio. E então por isso a gente descartou Toronto também, porque era muito frio e era uma cidade grande. E decidimos vir para Vitória. E aí em 2016, fevereiro, a gente aplicou para o visto. O Renato tem alguns probleminhas no pulmão e aí a gente teve que ficar fazendo alguns exames, e isso eu posso contar depois com mais detalhes como é que foi o processo. E em 2016, outubro, a gente chegou aqui. E ele veio estudando, só pra... E ele veio estudando e eu vim com visto de trabalho. Eu decidi vir pra cá, acho que foi no começo de 2015. Foi. Eu morava nos Estados Unidos, morei por 8 anos nos Estados Unidos. Aí eu não consegui ficar lá, porque visto de trabalho lá é muito difícil conseguir. E aí a gente não queria voltar ao Brasil, queria se mudar para outro lugar, a gente decidiu pro Canadá. Eu e a Larissa, minha noiva, a gente também estava na mesma situação, nós dois acabamos de acabar o mestrado, e aí ficou aquela dúvida, quem é que vai estudando? Que é o jeito foi o jeito clássico de vir pro Canadá. Aí a gente tirou na moeda, não, tô brincando com isso não. Tinha um curso que ela gostava, que poderia complementar o mestrado dela, e aí e também começava em janeiro, e era aqui em Vitória. Na verdade, o único curso no Canadá começava em janeiro, e era um curso mais barato, mais affordable, né, pra gente. E ela foi aceita, e aí quando ela foi aceita, a gente nem pensou 2 vezes. Mandamos tudo papelado, documentação, e viemos pra cá. A gente pensou, em 2 anos, vamos ver como é que vai ser. E deu tudo certo. Uhul. No meu caso, eu sempre quis ir embora do Brasil. Era uma coisa que estava em mim. Mas o meu marido era um pouco relutante contra isso, na época, meu namorado. E aí a gente foi levando. Chegou uma hora que ele também cansou da insegurança do Brasil e, enfim, resolveu embarcar nessa história de ir embora. A gente começou a pesquisar lugares que seriam interessantes e viu que o Canadá tinha esse esquema de estudo e trabalho e que era algo que poderia funcionar pra gente. Como ele trabalha com TI e o meu inglês era um pouquinho melhor para fazer o teste direto do IELTS e passar com a nota que precisava, a gente resolveu que eu vinha estudando e ele vinha trabalhando pelo mercado de trabalho de TI. A gente começou a ver as faculdades, enfim, estava conversando com um amigo nosso de Vancouver, ficou meio na dúvida entre Vancouver e Vitória, viu algumas faculdades lá, mas nenhuma tinha um curso que me interessava muito. Achei um curso legal aqui em Vitória, era mais em conta que Vancouver também, continua sendo, né? E aí a gente resolveu aplicar para vir para cá e graças a Deus também deu tudo certo. Aplicamos para o visto em março de 2016 e em setembro a gente estava aqui. Então a minha timeline nesse sentido é bem parecida com a da Paty. A gente não conhecia a Vitória antes, então foi um pouco olhando pelo Google, achando que era pertinho de Vancouver. Não é muito, então... Nossa, eu nem sabia que Vitória existia, pra ser sincero. Só conhecia o meu foi o meu chefe. Foi meu chefe que falou: você tem que ir a Vitória, é super linda. Que uma vez ele veio pra passeio pra Califórnia e passou aqui. E aí foi ele que me indicou, na verdade. E só pra deixar claro, a gente não se conhecia. A gente se conheceu aqui.
Eu tinha um colega de trabalho também que me falou: Rafa, eu não acredito que tu vai morar em Vitória. É uma cidadezinha pequenininha, é tipo Gramado. E realmente, ela é bonitinha que nem Gramado, mas não era uma cidade que inicialmente, depois que eu cheguei aqui, que eu imaginava que eu ia morar aqui. Mas tem muito mais coisas que Gramado, não é tão pequena. Mas Tá crescendo bastante, né? tá crescendo bastante e eu acabei aprendendo que eu, na verdade, gosto de não estar numa cidade tão busy. Isso que Porto Alegre nem é tão busy quanto o Rio, por exemplo, ou São Paulo. Mas é interessante como a gente vai mudando quando a gente migra, né? Essa foi a fase inicial de planejamento que a gente teve para vir para cá. Depois a gente conta mais um pouquinho como foi para aplicar para os vistos e para chegar aqui no Canadá. Valeu! Até mais.